pessoal, tudo bem com vocês? Estava fazendo minha caminhadinha aqui, dei uma parada para refrescar, tomar uma água e aproveitar para falar com vocês, compartilhar de algo que Deus tem nos pedido, né, que é a oração pela nossa nação. Nós precisamos orar pelo Brasil, precisamos orar pelos nossos governantes, pelos poderes executivo, legislativo, judiciário. Precisamos orar por aqueles que detêm a autoridade, os deputados que criam as leis, aqueles que detêm nas mãos a capacidade de fazer a justiça, de ajudar de fato a população, né, ao povo brasileiro. Então nós precisamos orar para Deus acabar, exterminar com esse câncer da nossa sociedade, que é a corrupção, que é a injustiça, né? Quantas autoridades, né, nós temos, não só falando de políticos, mas lideranças, né? Lideranças artísticas, lideranças religiosas, pessoas que às vezes falam em nome do povo, falam em justiça, né? Falam em nome, né, dos desiguais, né? Daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, mas na verdade é só uma camuflagem, é só um disfarce, né? São aqueles que estão no meio dos valentes, mas que na verdade nada fazem pela população. Então Deus colocou algo no meu coração que, uma certa feita, né, a Bíblia fala da história de Gideão. Gideão era o menor filho da tribo de Manassés, que era a menor tribo de Israel. E eles viveram um tempo muito oprimidos, né, pelos inimigos. Os povos do Oriente, os amalequitas, os midianitas, eles vinham e oprimiam o povo. Eles destruíam tudo que eles construíam, as plantações, a ponto desse povo ter que viver em cavernas, escondidos, em covas, porque eles eram oprimidos naquele tempo. E o que a gente precisa orar, né, é exatamente por isso, para que Deus repreenda esse espírito de escravidão que atua no nosso Brasil desde sempre, né? É um espírito que não mais escraviza as pessoas através de algemas, mas no pensamento, que não deixa as pessoas se desenvolverem, evoluírem, crescerem, produzirem riquezas, e coloca um pensamento, né, nas pessoas de que elas precisam depender de outras pessoas, de ajuda de governo. Então a gente precisa orar para Deus desfazer esse mal, né, da nossa sociedade. Nessa passagem, né, de Gideão, a gente vê claramente, né, que Deus pediu para que Gideão reunissem os homens, né, que seriam aqueles que ajudariam o povo, né, que iriam para combate, para guerra. E o interessante é que essa guerra ela foi vencida através da fé, porque eles não usaram nenhuma arma. E quando Gideão fez a grande convocação, né, se apresentaram 32 mil homens. 32 mil homens que estavam ali achando que estavam preparados, que se diziam valentes, se diziam corajosos, mas na verdade só estavam ali por meio de um disfarce, né? E a gente vê muito isso hoje, né, através das mídias sociais. A gente vê as pessoas postando, a gente vê os influenciadores, os intelectuais, né, falando em nome do povo, né, falando a respeito do que eles gostariam, né, de fazer pelo povo, mas na verdade nada fazem. E aí o que Deus falou para Gideão era para que o Gideão falasse: olha, quem for tímido, quem for medroso, pode voltar. Pode voltar. E foi isso que Gideão fez. Gideão convocou e falou: os que forem tímidos, os que forem medrosos, podem voltar. E nessa chamada de Gideão, né, voltaram 22 mil. Imagina, eram 32, voltaram 22 mil, só ficaram 10 mil homens. E Deus falou para Gideão: ainda tem muita gente. Ainda tem muito homens aí. E é isso que a gente vê, né? Tem muita gente se passando por simpatizante, mas que não se posiciona, que não estão dispostos a pagar o preço. E aí Deus deu uma estratégia para Gideão para que levassem aqueles homens à beira de um riacho. E Deus falou: olha, olhe para um a um, observa cada um, e aqueles que eu falar que vão ficar, esses vão ficar. E o que Deus falou para Gideão é para que ele observasse a forma como aqueles homens iam beber da água. Aqueles que se dobravam para poder beber a água, esses é os que não iam
para combate. E assim, né, fazendo um paralelo, os que hoje se dobram para a corrupção, os que se dobram hoje para a ganância, aqueles que se dobram para as narrativas, né, esses eles não vão ficar. Ainda que o discurso deles seja de que eles são valentes, de que eles são corajosos, de que eles estão em favor do povo, mas eles se dobram, portanto, eles não vão ser convocados para esse momento de virada, para esse momento de transformação. E aí, aqueles que levavam a água, né, saíam, pegavam a água do riacho e levavam até a boca, e atentos, né, olhando para um lado e para o outro, esses que foram convocados, e desses 10 mil só ficaram 300. Então, com 300, Deus deu a estratégia para Gideão, para que eles fossem ao redor do arraial, com uma mão com trombetas, na outra mão com as tochas, os cântaros, e assim, quando Deus deu a ordem, eles falaram pelo Senhor e por Gideão. E caiu, né? Os inimigos, eles fugiram. Deus fez algo sobrenatural ali que fez com que eles simplesmente fugissem. Não teve guerra, não teve arma, não teve nada. Foi simplesmente algo sobrenatural, quando Deus mandou que aqueles homens, com suas tochas acesas, dentro de cântaros vazios, com a trombeta, quando eles gritassem, houve um espanto naquele arraial e todos os inimigos, e eram muitos, a Bíblia fala que eram numerosos, eles tinham camelos, eles eram em grande número. Aqueles homens simplesmente fugiram. E assim o povo deixou de ser oprimido, assim o povo deixou de ser escravizado. E aconteceu ali uma mudança naquele povo. A Bíblia vai falar que durante 40 anos, Gideão, ele não se colocou como rei, não se colocou como líder daquela nação. Mas durante 40 anos houve paz e sossego naquele lugar. E é isso que nós precisamos fazer nesse tempo, né? Pedir a Deus para que varra todo o espírito de corrupção, de injustiça, de maldade. Aqueles que dizem, né, que estão ali em nome do povo, mas na hora de votar, votam contra, votam leis que são contra o povo, que prejudicam o povo, prejudicam as pessoas, que elaboram leis pensando em si mesmos, né, pensando em contribuir para eles mesmos, né. Quantos pastores a gente vê, né, que eles falam, né, que estão ali em nome do reino de Deus para poder fazer crescer o reino em favor, né, das almas aflitas e necessitadas, mas na verdade eles não estão ali em nome do Senhor, estão fazendo crescer os próprios reinos, né? Estão ali olhando para os seus próprios interesses. Quantos influencers, né, falam em nome da população, né, falam, levantam bandeiras, mas quando você vai ver, eles estão preocupados com os seus próprios interesses, estão preocupados com os views, com os likes, né, os números de inscritos. Então o que Deus está nos falando é que tem muita gente falando de coisas que na verdade, na prática, elas não estão dispostas a pagar o preço, né? Então essa chamada é para que a gente se levante, para que a gente ore, para que nós, como igreja, a gente de fato tenha um posicionamento, ore em favor da nossa nação, ore pelos nossos governantes, ore pelos nossos políticos, ore pelo nosso presidente, ore para aqueles que têm a autoridade e a capacidade de fato ajudar e fazer alguma coisa pela nossa nação, para que a nossa nação se torne próspera, para que a gente não tenha mais a opressão no nosso povo, para que as pessoas não sejam mais oprimidas, escravizadas, mas que a nossa nação cresça. Então vamos orar pelos educadores, pelos professores, vamos orar pelos policiais, vamos orar pelas autoridades, vamos orar para que a gente tenha uma sociedade de fato saudável, fortalecida com a mente de Cristo, para que o povo não seja mais um povo dependente de nenhum recurso, de nenhum recurso, instrumento político, mas que de fato esse povo tenha uma mente de riqueza, uma mente de crescimento, para que nossos jovens, eles façam dessa geração deles uma nova geração de pessoas vencedoras. Então é isso, pessoal, fica aqui a minha mensagem para vocês. Vamos orar pelo nosso Brasil. Grande abraço.